querido amigo, que bom que você está aqui para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar, a lição de domingo, que tem como título O Irmão como Redentor. Já me apresentei ontem, mas você que não me conhece, eu sou a Jéssica, eu frequento aqui a Central São Manuel, estou aqui durante essa semana estudando a lição da Escola Sabatina com vocês. Já na primeira pergunta, da lição, ela vem falando sobre uma lei judaica, que existia naquela época, nos tempos de Moisés, sobre o ano jubileu. O que significava esse ano jubileu? Eu vou ler a passagem de Levítico 25 a 28, mas aí tem algumas passagens também que você pode entender. O versículo, na verdade, é o 25, mas eu só vou ler a partir do verso 25 para você entender, 25 e 26 para você entender o que significava essa lei, o que acontecia nesse ano jubileu, tá? Lê-se o seguinte: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda, e ele ficará de restituir a quem vendeu, e tornará sua possessão. Aí depois aqui no verso 28 ele vem falando sobre o ano jubileu, que ele fala o seguinte, mas se as suas posses não lhe permitirem revê-la, então o que foi vendido ficará na mão do comprador até o ano jubileu. Porém, no ano jubileu sairá do poder deste aquele que tomará a sua possessão. O que significa isso? Então, no ano jubileu, que acontecia a cada 50 anos, era um ano assim onde as dívidas eram perdoadas. O resgatador funcionava da seguinte maneira: o parente mais próximo daquela pessoa poderia restituir, ou seja, pagar a quantia que a pessoa vendia. Então, por exemplo, ele estava devendo uma quantidade de terra. Então, o seu irmão, se ele tiver condições, ele pode pagar essa quantidade que o seu irmão está devendo para outra pessoa. Só que se ele não tivesse resgatador e nem tivesse como pagar a sua dívida, então no ano jubileu, que acontecia a cada 50 anos, essa pessoa poderia reaver de novo as suas terras. Então Jesus ele faz essa lei, para mostrar o paradoxo como se fosse ele. Se você pegar o livro de Hebreus, e eu gostaria que você lesse também, o livro de Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 14, que é o verso da nossa semana. A gente já leu o verso 14, mas eu vou ler ele de novo, a gente vai ler até o verso 16, tá? Para vocês entenderem, então, quando Jesus fala que é o nosso irmão, ele vem com esse papel de resgatador que vem falando na lei de Moisés. Fala o seguinte, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que a sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, aqui vem mostrando Jesus como nosso irmão resgatador, nosso parente mais próximo, que pode pagar a dívida que nós estamos na conta, como transgressores da lei de Deus. Então, Jesus, ele vem, torna-se humano, que a gente viu no versículo 14, e assume a humanidade, se tornando o nosso resgatador. Então, não só ele esperou, por exemplo, a lei de Moisés, você não precisaria esperar até o ano jubileu para reaver suas posses. Mas se tivesse um resgatador, ele poderia fazer isso sem estar no ano jubileu. E é justamente o que o Jesus faz por nós. Ele vem a este mundo, assume o papel de nosso irmão a fim de nos resgatar. Aqui na lição vem falando assim, que é abaixo da pergunta número 2, fala assim, quando Adão pecou, os seres humanos caíram sobre o poder de Satanás. Como resultado, não temos por nós mesmo poder para resistir ao pecado, que está lá em Romanos 7. E ainda pior, havia uma pena de morte exigida pela transgressão, a qual não poderíamos pagar.
Portanto, a situação do ser humano seria aparentemente desesperadora. Contudo, Jesus adotou nossa natureza humana e se tornou carne e sangue como nós. Tornou-se nosso parente mais próximo e nos redimiu e não teve vergonha de nos chamarmos como irmãos. Que graça maravilhosa é essa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se torna o nosso irmão mais velho, para poder nos resgatar das garras do pecado, da penalidade da morte. Ele vem aqui para saldar a nossa dívida, a fim de que nós possamos, enfim, ter felicidade e voltar aos braços do Pai. Você no dia de hoje possa se lembrar que você tem um resgatador, uma pessoa que pode pagar e saldar a sua dívida. Que você possa ter um ótimo dia na companhia de Jesus. E eu espero você amanhã para mais um estudo da nossa lição. Tchau, tchau.